Nós vamos tratar agora da unidade 1 do texto básico da disciplina Pesquisa e Ensino em Ginástica Escolar. Essa unidade é denominada Ginástica Escolar, situando o campo de intervenção. Ginástica foi o primeiro nome dado ao que nós chamamos hoje de educação física. Os conteúdos da ginástica são bastante abrangentes e, por isso, ela possui uma relação direta com as demais práticas corporais que identificam a área de conhecimento da educação física. É preciso, no entanto, perceber que desde a origem da ginástica foram construídas várias formas de praticá-la, e isso possibilitou diferentes enfoques sobre ela. No movimento ginástico europeu, que aconteceu no século XIX, a ginástica que era dita científica foi construída a partir dos conhecimentos mais avançados daquela época, tendo como base as ciências naturais. A ginástica nessa época não buscava a satisfação pessoal dos seus praticantes. O que se buscava era a melhoria da saúde, a disciplina do corpo e a construção de um modelo de homem que pudesse atender aos interesses da pátria e do mercado de trabalho. Tratava-se de uma sociedade capitalista, e podemos destacar como características de uma sociedade capitalista o rendimento e a eficiência. Desta forma, o que se pretendia por meio da ginástica era o adestramento do homem, buscando o aprimoramento de suas capacidades físicas para que ele pudesse atingir a perfeição técnica. Porque esse homem, sim, seria capaz de atender aos interesses do mercado de trabalho e da pátria. Ocorreram vários avanços na educação física desde essa época. No entanto, podemos perceber que a ginástica continua presa a estes métodos arcaicos que estão baseados nos princípios e na lógica da ginástica científica do século XIX. A ginástica é um dos conteúdos da educação física a ser ensinado e aprendido na escola. Mas é preciso compreender que a escola é um campo de intervenção que tem características próprias, sendo diferente dos demais campos em que a ginástica encontra-se presente. Por exemplo, a ginástica está presente em clubes, academias, centros de treinamento, espaços de lazer, empresas, centros de saúde e de reabilitação física. Mas esses campos de intervenção apresentam os mesmos objetivos que a escola? Com certeza não. E é justamente por isso que devemos compreender a dimensão da ginástica e as suas possibilidades pedagógicas na escola, sabendo diferenciar o trabalho que deve ser feito na escola do trabalho que deve ser feito nos demais campos de intervenção, onde as manifestações da ginástica também estão presentes, mas atendem a objetivos diferentes. Desta forma, o que é importante observar na ginástica, no que diz respeito aos seus campos de intervenção, é que ela é praticada com diferentes objetivos. Podemos observar, por exemplo, neste quadro, uma classificação de vários tipos de ginástica de acordo com seus objetivos. A ginástica localizada, a aeróbica, a musculação e o step, por exemplo, têm como objetivo o condicionamento físico. A ginástica artística, ginástica rítmica, acrobática, aeróbica e de trampolim têm como objetivo a competição. Já a reeducação postural global, a cinesioterapia e o isostretching são fisioterápicas, enquanto a antiginástica, a eutonia, Feldenkrais e a ginástica bioenergética têm como objetivo a conscientização corporal. E a ginástica geral, ou ginástica para todos, tem como objetivo a demonstração. Os modelos mais conhecidos de ginástica são aqueles que têm como objetivo a melhoria da condição física, da saúde e da estética. A ginástica, nessa perspectiva, é sistematizada a partir de exercícios físicos mecanizados e repetitivos, nos parâmetros da aptidão física. Segundo Medeiros, 1998, esse modelo de ginástica tem sido historicamente transmitido e reproduzido em diferentes ambientes, inclusive na escola, como se ele fosse o único ou mais importante. Bom, recapitulando, para que possamos compreender a ginástica escolar, precisamos primeiro compreender que a ginástica se manifesta de diversas formas e cada uma dessas manifestações busca atender a diferentes objetivos.
Justamente por isso, a ginástica não deve ser tratada como uma prática corporal isolada que não dialoga com as demais práticas corporais e com o processo civilizatório. Agora, vamos tratar especificamente do campo de intervenção que chamamos de escola. Bem, alguns autores apontam que o pensamento predominante na educação física brasileira ainda é de que o seu conteúdo é o esporte. E no que diz respeito à ginástica, o que observamos hoje é que os professores de educação física encontram dificuldades para se apropriar e elaborar conhecimentos da ginástica que são considerados importantes e atuais, desconhecendo a diversidade de seus elementos. Sendo assim, atualmente na educação física, a ginástica escolar tem sido predominantemente realizada por meio de atividades físicas voltadas para a preparação para os esportes. Por isso, precisamos compreender a dimensão da ginástica e as suas múltiplas possibilidades, porque assim podemos delimitar de que forma ela deve ser tratada na escola, lembrando que a escola é um campo diferenciado dos demais. Numa perspectiva crítica de educação, que é a perspectiva adotada no nosso curso, a escola é tratada enquanto um espaço de apreensão de conhecimentos historicamente construídos e que são considerados válidos, atuais e importantes na formação do aluno do ensino básico. Nessa perspectiva, a educação física escolar é uma disciplina curricular que tem um importante papel na formação do aluno. Seus conhecimentos devem ser pedagogizados para serem ensinados e aprendidos, fazendo com que o aluno compreenda os diferentes elementos da cultura corporal de movimento, dando explicações sobre eles. Dentre esses elementos, que são os conhecimentos da educação física, está a ginástica. A ginástica, então, é um elemento da cultura corporal de movimento que deve ser tratada de forma pedagógica na escola, devendo ser ensinada e aprendida. Para isso, devemos superar as formas tradicionalmente utilizadas na ginástica, onde as atividades são realizadas apenas de forma preparatória para a prática do esporte. Para além da dimensão técnica da ginástica e das questões referentes às capacidades físicas básicas, é necessário que o aluno domine os conceitos, que compreenda que há diferentes manifestações da ginástica e que há formas criativas de praticá-la com prazer. Assim, ele compreenderá também que a ginástica do senso comum, ou seja, aquela voltada para o esporte ou para a melhoria da condição física, não é a única possibilidade. Desta forma, para concluir o que é tratado nesse capítulo, tratar a ginástica pedagogicamente na escola numa dimensão ampla contribuirá para que o aluno perceba que as aulas de ginástica deverão levá-lo a compreender, vivenciar e dar explicações sobre a ginástica, contextualizando-a e situando-a como um conteúdo da educação física tão importante quanto os demais.